Olá pessoal, a gente está aqui no canal Escatologia Fácil. O nosso objetivo mais uma vez é aproximar as palavras proféticas sobre a volta do Senhor Jesus ao entendimento das pessoas que são leigas no assunto, que se interessam pelo assunto, mas que não tiveram a oportunidade de se aprofundar nesse assunto. A nossa proposta não é dizer que a escatologia é fácil, mas é tentar trazer para perto daqueles que têm dificuldade em compreender a escatologia o assunto que para muitos é uma coisa extremamente difícil, complicada, e que outros têm pavor em poder tocar. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa que acompanha a gente aqui, e essa pessoa mandou uma mensagem assim: "Ô pastor, o assunto é muito bom, mas infelizmente a igreja da gente não trata esse assunto." E essa é a realidade. As igrejas não tratam esse assunto, os pastores por alguma razão não abordam esse assunto, não querem se comprometer. Mas nós estamos aqui com a cara e a coragem que vamos nos comprometer, vamos dizer coisas, vamos apontar situações, porque a nossa intenção é fazer com que esse assunto tão importante chegue ao seu entendimento, ao seu conhecimento. Antes eu peço a você que se inscreva nesse canal, indique esse canal para outras pessoas, gente. Indique esse canal para outros grupos. Também me coloque aí um comentário, porque isso ajuda bastante o nosso canal, fortalece o nosso canal. Então vamos para o nosso assunto de hoje. Hoje nós queremos falar sobre a credibilidade das profecias. E para isso eu quero citar aqui o livro de Isaías no capítulo de número 53, no verso 1. O profeta Isaías, ele profetizou e ele certamente enfrentou o que todo profeta verdadeiro que está dedicado no Senhor, que se empenha na verdade, enfrenta. Ele enfrentou o descrédito das pessoas. E então ele escreveu no seu livro, no capítulo 53, no verso 1, quem deu crédito à nossa pregação. Essa palavra dele certamente é uma referência à pregação de Jesus Cristo, a pregação de Jesus como o Messias, a pregação, o anúncio de Jesus de Nazaré como sendo a resposta de uma promessa de que o Senhor traria o Ben Davi, o filho de Davi, para reinar sobre Israel. Quem daria crédito à pregação do Messias Jesus Cristo? Quem daria crédito à pregação de um nazareno? Mas também é um questionamento a quem deu crédito aos seus seguidores, quem deu crédito àqueles que foram depois apelidados, chamados de cristãos porque imitavam Jesus. Quem deu crédito às suas pregações? Essa questão da descredibilidade aos profetas, ela é natural por alguns aspectos. O primeiro aspecto é que o profeta fala de coisas geralmente desconhecidas das pessoas. Um profeta está falando da parte de Deus, então ele está sempre um passo à frente do seu tempo, um passo à frente da humanidade. Então ele está falando de coisas que as pessoas desconhecem. Quando ele fala, aquilo parece ser agressivo, parece ser duro e parece não fazer sentido para o seu tempo, porque às vezes é uma promessa ou às vezes é uma revelação para um tempo próximo àquele tempo que as pessoas estão vivendo. Então as pessoas tendem a rejeitar aquilo que não conseguem perceber, olhar, ver em si mesmas, né? Elas não conseguem enxergar aquilo que está diante dos seus olhos espiritualmente falando. Elas só conseguem ver ou aceitar aquilo que elas conseguem olhar e perceber com os olhos naturais, então elas dizem, realmente é verdade. O profeta, então, como ele está um passo à frente,
Então as pessoas tendem a negar a sua profecia. Outra característica é que o profeta fala a verdade e as pessoas não estão muito afim de ouvir a verdade, né? Nesse canal aqui nós estamos com a proposta de falar a verdade e alguém vai dizer: a sua verdade? Vai assim: não, meu querido, a minha verdade não. A verdade da Bíblia, a meu respeito e a seu respeito. Isso às vezes dói, machuca, fere, mas é exatamente isso. Eu não estou aqui para falar a minha verdade a respeito da volta de Jesus. Estou aqui para falar a verdade sobre o nosso tempo, a nossa geração, a humanidade, e eu estou no meio de tudo isso. Então é a verdade sobre tudo e sobre todos. As pessoas não estão muito afim de ouvir a verdade. E uma outra questão que também é interessante é que o profeta geralmente ele aparece em um período de crise. Então se estabelece uma crise, o Senhor levanta um profeta que passa a ser ali, vamos usar um termo comum cristão, protestante evangélico, ele passa a ser ali a boca de Deus. Ele vai falar aquilo que Deus quer falar e as pessoas não dão ouvido às Escrituras, não prestam atenção nas Escrituras. Então o Senhor tem que usar uma voz mesmo, como ele usou a voz de João Batista. Ele tem que levar a pessoa a falar mesmo, senão a pessoa não vai entender. Mas como geralmente o profeta se levanta em tempos de crise espiritual, crise moral, crise de fé, então quando ele fala, ele também é uma pessoa que geralmente é rejeitado. Então Isaías ele está profetizando, então certamente suas profecias são rejeitadas por um grupo, principalmente daqueles que são hipócritas, que são falsos, que é uma coisa muito comum nos nossos dias também, aqueles que são religiosos, mas que não vivem a religião que pregam, que gostam de colocar um fardo sobre os outros que eles mesmos não levam. Certamente Isaías está falando da dificuldade de ser um profeta, mas está falando também da dificuldade que Jesus enfrentou ao ser um profeta. Nós estamos estudando Mateus capítulo 24 e os primeiros versos falam exatamente de Jesus falando sobre a destruição de um templo, que é o centro da observância religiosa judaica. É como que dizer assim: olha, Deus não está gostando de vocês ao nível de Ele mesmo destruir tudo isso que vocês fazem de culto. E isso soou duro no coração dos hipócritas, dos pecadores, porque ele estava falando de uma coisa futura que as pessoas não podiam ver. Ele estava falando das pessoas que estavam levando uma vida desregrada e elas não queriam aceitar, e ele estava falando da parte de Deus, e o que as pessoas também não conseguiam aceitar, que Deus poderia ser inimigo daqueles que se chamam pelo seu nome. Mas o Senhor já havia dito pela boca de outros profetas em outros momentos, que certamente também foram repreendidos, que foram perseguidos. O Senhor já tinha dito que aquele que entra por essa porta e que se chama pelo meu nome, se não consertar a sua vida, se não melhorar os seus caminhos, então eu virei e destruirei esse lugar, destruirei você. Mas se você melhorar a sua vida, consertar o seu caminho, então haverá comunhão entre eu e você. Mas os profetas sempre falam e são questionados. Isaías 53 então diz: quem deu crédito à nossa pregação? Jesus Cristo foi um desses personagens que foi descredibilizado, porque pregou contra o templo e contra uma geração inteira de pessoas religiosas que eram falsos, hipócritas, que eram enganadores de si mesmos. Porque o grande problema do engano é que muitas vezes a pessoa está enganando a si mesma, sabe? Ela acha que está enganando o outro, mas ela, para enganar o outro, ela precisa primeiro se enganar, se sentir aquilo que ela disse para o outro que é. Jesus então foi muito questionado, foi levado à cruz sob a acusação de que ele destruiria o templo, que era uma coisa sagrada para o povo. O povo valorizava mais o ritualismo religioso do que a própria Bíblia, a própria instrução do Senhor Deus dada por meio de Moisés àquele povo. Então não era incomum as pessoas rejeitarem a mensagem das Escrituras, não.
a mensagem do profeta geralmente era questionável e questionada por aqueles que se consideravam grandes demais para serem confrontados. Basta a gente lembrar aqui a palavra de Noé. Noé recebeu uma mensagem que está revelada em Gênesis, no capítulo 6 e no verso 7. O Senhor diz assim: essa é a mensagem que Noé dá para o povo: eu destruirei sobre a face da terra o homem que eu criei. Poxa, os homens ouviam aquela palavra e falavam: esse camarada é maluco, esse camarada está perdido, porque nós somos gente boa. E aí entra uma característica muito interessante também: as pessoas confundem santidade com bom caráter, né? Então a pessoa é uma boa pessoa, uma pessoa de boa índole, ela acha que isso é o que agrada a Deus mais do que a santidade. Então ela leva uma vida de pecado, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa que socorre os outros, que ajuda os outros. Então eles olharam para Noé e falaram: Noé, você está louco, o Senhor não vai fazer isso não. O interessante é que Noé pregou essa mensagem por 100 longos anos e as pessoas simplesmente desprezaram essa mensagem. As pessoas simplesmente não deram ouvidos a essa mensagem. Quem deu crédito à nossa pregação é o que disse Isaías. Outro indivíduo que pregou e por 22 anos anunciou uma mensagem de castigo a Judá, e que Judá resistia em aceitar, porque não aceitava o fato de que o lugar onde estava o santuário do Deus Altíssimo, o lugar onde a glória de Deus havia habitado em algum momento, poderia ser agora invadido por inimigos. Por 22 anos Jeremias pregou que o Senhor estava irado com Judá. Judá ia mal, porque essa é uma das características do profeta. Ele aparece no meio da crise para dizer às pessoas: olha, vocês estão indo mal e Deus está mandando um alerta: antes que Ele destrua vocês, é melhor vocês melhorarem a vida. Mas sabe o que fizeram com Jeremias? Prenderam, açoitaram, humilharam, né? Castigaram publicamente, falaram toda sorte de atrocidades contra ele, ameaçaram matá-lo, jogaram em um buraco que ele ficou por muito tempo. Então, na realidade, a palavra de Jesus, quando foi chegando em Jerusalém, a palavra de lamentação mostra bem que as pessoas têm uma tendência a rejeitar uma profecia, porque a profecia fala de um futuro que eles não conhecem, a profecia fala de uma rejeição aos atos que as pessoas estão tendo agora e fala da ira de Deus que vai se manifestar sobre aqueles que acham que são sempre amados por Deus. E a palavra de lamentação de Jesus quando foi chegando em Jerusalém foi: ó Jerusalém que mata os profetas que te são enviados. Era isso que Jerusalém fazia, e é isso que a igreja moderna também tem feito. Tem rejeitado a pregação que não concorda com o que eles querem ouvir. O apóstolo Paulo já havia dito que as pessoas teriam comichão nos seus ouvidos. É o que as pessoas têm hoje, gente. Elas querem ouvir o que lhes agrada, mas elas não querem ouvir o que Deus tem para fazer. E nosso tema de hoje é: quem deu crédito à nossa pregação? Voltando aqui a palavra que foi dada a Noé, então o Senhor deu a mensagem a Noé, por 100 anos ele anunciou a mensagem, e agora o Senhor Jesus vai fazer referência exatamente ao fato de que nos nossos dias a mensagem da ira do Senhor seria ignorada pelas pessoas, à semelhança daquela geração de Noé. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso de número 26. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, preste atenção nisso, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até um dia em que Noé entrou na sua arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois num campo, um será tomado, o outro será deixado. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada, a outra será deixada.
Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Essa palavra de Jesus é sensacional, porque ele está dizendo o seguinte, a mesma coisa que Isaías está dizendo. Quem deu crédito à nossa pregação? Assim como nos dias de Noé, a ira de Deus foi anunciada contra o pecado do povo, e mesmo vendo os sinais da construção da arca, a determinação de Noé em fazer aquilo que Deus mandou, as pessoas continuaram levando suas vidas normalmente elas continuaram levando suas vidas normais, casando-se, dando-se casamento, construindo, fazendo planos para o futuro. Noé anunciou isso por 100 anos, então as pessoas podem dizer assim, mas levou muito tempo também, né, pastor, para o pessoal acreditar. Eu tenho outra colocação, eu diria, levou muito tempo para o Senhor cumprir sua palavra, ou o Senhor deu muita oportunidade? E hoje, quando o Senhor diz que Ele está irado com o povo, irado com essa geração, e nada da parte dele ainda veio de forma definitiva, Ele está demorando ou Ele está te dando uma chance? Reflita você como quiser. Eu acho que o Senhor deu uma chance muito grande à geração de Noé, e essa geração simplesmente desprezou a chance que o Senhor deu. E aí Jesus vai dizer uma coisa interessante. Será como nos dias de Noé. As pessoas estarão levando suas vidas normalmente e ignorando todos os sinais que estão vendo. E aí, querido, eu quero falar uma coisa muito séria com você sobre o que a gente está vendo. Nós estamos vendo o que Mateus capítulo 24 fala e estamos ignorando tudo como nos dias de Noé. Estamos descredibilizando a profecia. Se não todos, que eu não quero ser injusto, muitos. E estão usando hoje uma boa desculpa, porque hoje nós temos uma boa desculpa para nós negarmos a fé. A boa desculpa é: existe um decreto municipal que me proíbe de estar na igreja. Me ajuda. O mesmo decreto também te proíbe de estar em aglomeração. E você faz a sua aglomeração particular, você faz a sua aglomeração com amigos, você vai em festinhas. Abra seu olho, cara. Você vai nesses lugares todos, você participa de tudo isso, vai a festas, à praia, a comemorações, e aí você usa o decreto da aglomeração para não estar na igreja. Você simplesmente está fechando os olhos, os ouvidos, fingindo-se de surdo e de cego, para não enxergar o sinal que o Senhor está dizendo para a gente que ele aconteceria. Então deixa eu dizer para você que não está dando muito crédito para a palavra do Senhor. Quando ouvides falar de guerras e rumores de guerras, Mateus 24, verso 5, verso 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 9, então hão de vos entregar para serem atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Versículo 10, muitos se ofenderão e trair-se-ão uns aos outros e se odiarão. Versículo 11, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Espera aí, quem deu crédito à nossa pregação? Você está ignorando isso aqui também? Pois a palavra do Senhor Jesus vai dizer que toda geração que visse esses sinais não morreria sem ver a volta do Senhor Jesus. E há sinais aqui que hoje você não pode simplesmente dizer que ignora. Guerras e rumores de guerras dentro da proporção que nós estamos vivendo nunca foi visto. Nação contra nação e reino contra reino, nas proporções que nós estamos vendo. Aí você pode dizer, isso sempre aconteceu, pastor? Mas nós estamos falando de proporcionalidade aqui, filho.
E você há de convir comigo que nunca houve uma proporcionalidade de ira como há nos dias atuais, de violência e de todas essas coisas. Mas olha o que diz aqui a palavra do Senhor, que é algo que você tem que levar em conta. Pestes. Pestes. Será que você está prestando atenção nisso? Será que você está andando na rua e não está vendo ninguém com máscaras? Ou você não está vendo as lojas sendo fechadas constantemente? Ou você não está vendo famílias perdendo seus entes queridos? Existe uma contagem diária das pessoas que estão morrendo com essa peste que veio sobre o mundo agora. E outras variações desse vírus estão se desenvolvendo. E o pior do que isso, querido, além de outras variações estão acontecendo do vírus naturalmente, outras estão sendo criadas em laboratório. Alguma coisa está por detrás disso e você precisa começar a enxergar. Não é uma coisa natural. Não é natural que um cientista entre dentro de um laboratório, desenvolva um vírus e esse vírus, de uma maneira sem explicação, comece a circular no mundo inteiro. Não é, você não pode conceber isso como uma maneira, uma coisa natural, uma coisa que acontece todos os dias. E de repente esse vírus vai se estabelecer como um ponto central exatamente no lugar onde Apocalipse vai dizer que dali iria surgir uma peste que as pessoas teriam medo de pisar naquele país. O epicentro do lugar da peste está citado no livro de Apocalipse. Aí você vai dizer para mim que agora tudo isso é natural? E essa contagem, essa preocupação exacerbada é natural? E agora nós não sabemos se as pessoas estão buscando a solução do problema ou se elas estão buscando solucionar outro problema. A ONU, em 1992, enviou para a cidade do Rio de Janeiro uma comissão para análise de desenvolvimento humano e de sustentabilidade. Em 1992, eles diziam que em 50 anos o mundo iria entrar em colapso. As pessoas não teriam mais alimento e não teriam mais água para beber. Na Rio+20, que aconteceu 20 anos depois, exatamente por isso foi chamado de Rio+20, então essa mesma comissão criou um documento dizendo que em 30 anos de 2012, a partir de 2012, em 30 anos, a humanidade entraria em colapso porque não haveria água, não haveria alimento para toda essa população. Naquela época falava-se então que o mundo estava pensando em alguma forma de diminuição do número de pessoas na humanidade, uma espécie de redução involuntária da população, de extermínio da população. Eles chamavam isso de teoria da conspiração. Mas aí a gente olha hoje para a realidade do que nós estamos vendo. Estamos vendo. Nós não estamos ouvindo, não. Nós estamos vendo. E aí, de repente, em um tempo recorde, as pessoas têm um remedinho já desenvolvido, coisas que eles geralmente levam tempos e tempos e tempos para poder desenvolver, anos para poder desenvolver. Milagrosamente agora eles têm a solução desse problema. E agora o que nós vamos pensar sobre tudo isso? A grande questão aqui não é refletir sobre tomar ou não a vacina, tomar ou não a agulhadazinha. A questão deve ser discutida e pensada e refletida com você sobre oração. E eu acredito que a gente tem que buscar os recursos que nos são apresentados e que podem ser viáveis. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Então você não está enxergando os sinais? Você não está dando crédito à pregação? Você não está dando crédito à mensagem dos profetas? Você está fechando os olhos e os ouvidos para os profetas? É isso mesmo que você está fazendo? Porque estes sinais que nós acabamos de ler, eles dizem que são sinais que apontam a proximidade da volta do Senhor Jesus. Quanto mais intensos são os sinais, mais próximo o Senhor está.
E não haverá desculpa para você dizer: eu fui pego de surpresa. A palavra do Senhor diz: você olha para o céu e vê a nuvem e diz: vai chover. Hipócrita, você vê os sinais e diz que não sabe discernir os sinais. É claro que você sabe discernir os sinais. A questão é que nós estamos fechando os nossos olhos para esses sinais. O que eu tenho visto na igreja é, na realidade, um grande número de pessoas, cristãos professos, que estão sumindo da igreja por uma opção voluntária, movida por uma série de razões, mas basicamente movida pela descredibilidade à Bíblia, à palavra de Deus. Então deixa eu dizer uma palavra para você que ainda não compreendeu que esse vírus não está só na igreja, mas é uma estratégia do maligno de convencimento muito forte para manter o crente dentro de casa. Na realidade, nós somos como os leões enjaulados, e aí o inimigo está solto, faz o que bem entende. E nós sozinhos, isolados, somos mais facilmente quebrados, destruídos. E nós não estamos atinando para isso. Muitos estão até curtindo isso. Em muitas igrejas, o trabalho para se realizar um culto é imenso, porque as pessoas estão sempre ocupadas na hora e no dia de culto. As pessoas estão sempre ocupadas. Eu gostaria de saber se essas pessoas que estão sempre ocupadas na hora de dia de culto, elas também estão sempre ocupadas na hora do trabalho também. Então, na hora que o patrão liga e diz: eu preciso de você, eu não posso agora, porque agora eu queria saber isso. Eu também queria saber qual vai ser a sua boa desculpa quando o Senhor descer das nuvens com poder e grande glória e disser para você que Ele sentiu sua falta, que você realmente o abandonou e se esqueceu dele, que você não se lembrou onde você caiu e ficou prostrado e não se levantou e não prosseguiu. E aí, qual será a sua boa explicação para não dar crédito à pregação da profecia, à pregação dos anúncios proféticos do Senhor? O Senhor diz que cedo virá. E o sinal mais forte de todos os sinais relatados por Jesus é a apostasia. Essa é a palavra também usada pelo apóstolo Paulo. Ninguém vos engane, porque nada disso acontecerá sem que antes venha a apostasia. O abandono da fé, a frieza da igreja, sabe? A igreja levando Deus na brincadeira, acreditando que não precisa de ajuda de Deus. Talvez você precise hoje de muito divertimento, né? Talvez você precise de um bom psicólogo para poder ajudar você no que diz respeito a todo o estresse que você está enfrentando com essa situação. Mas eu pergunto a você se você não precisa de Deus também. Nós temos sido pessoas almáticas. Você sabe o que eu defino como almáticas? Nós somos pessoas muito voltadas para o sentimento, para a nossa alma. Nós temos que deixar de ser almáticos. A gente sente e a gente faz pelo que a gente sente. Não estou sentindo de ir à igreja. Não estou me sentindo feliz para orar. Não estou sentindo. Não é uma questão de sentir, filho. É uma questão de sobrevivência. Abre teu olho. Não é uma questão assim de estou me sentindo bem, não estou me sentindo bem. A questão é o seguinte: o Senhor vai buscar a sua igreja e aquele que estiver de pé será encontrado. Aquele que tiver azeite na sua lâmpada entrará na boda do Cordeiro. É uma questão de sobrevivência. Não é uma questão de se sentir bem. Deixe de ser almático. Eu não estou bem hoje para ir à igreja, mas você está bem para uma série de outras coisas. Eu não estou bem hoje para orar, mas você está bem para se divertir numa série de outras coisas. Será que você não percebeu que há um engano e há um espírito de engano trabalhando em você? A palavra do nosso Deus diz para nós sermos espirituais. E o homem espiritual é guiado pelo discernimento das coisas espirituais. Então, um conselho bom para você aqui agora: deixe de ser almático e passe a ser espiritual. Você precisa muito começar a olhar as coisas com um olhar espiritual e ter o discernimento espiritual.
A palavra de Jesus é: eis que cedo venho. Guarda o que você tem, para que você seja encontrado e seja salvo. Ser fiel até a morte, e o Senhor te dará a coroa da vida eterna. Quem deu crédito à nossa pregação? Agora estou eu aqui finalizando com essa frase, porque eu gastei minutos aqui, já fiz várias pregações, 28 anos de ministério pastoral, pregando e falando sobre a volta do Senhor Jesus, sobre os sinais da volta de Jesus, dando aula em seminário, vários vídeos postados falando sobre os sinais da volta de Jesus, e a pergunta que eu faço agora é: quem deu crédito? A palavra de Jesus diz assim: vindo o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pense nisso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que não creem, certamente ficarão aqui. Pense nisso e até o nosso próximo encontro escatológico.